Boa noite a todos e todas, queridos, queridas, queridos, a todos. Estamos mais uma vez aqui em História com Bolinhos, nas sextas-feiras, com uma live com a professora extremamente querida, maravilhosa, que é Gláucia Portela, minha irmã da Bahia, de Vitória da Conquista. Alfredo Bolo Júnior, mestre em História Social, doutor em Educação e autor de livros escolares pela editora FTD. Temos 48 livros publicados, uma vida dedicada à educação e à escrita da história. Hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga mais do que querida, uma educadora, uma professora extraordinária, uma cronista, escreve crônicas maravilhosas, vai marcar a história da literatura brasileira, tenho certeza disso. Vou deixar que ela mesma se apresente. Agora, para conversar com a gente, Gláucia Portela. Gláucia entrou. Oi, Gláucia! A emoção foi tanta. Tudo bem, Gláucia? Que delícia. Boulos. Tudo bem bom, com você? querida? Ah, melhor agora, né? Com a minha irmã. Minha irmã, você é minha irmã. É mais do que amiga, mais do que colega, né? Autora, colega de história. Minha professora querida. Estou emocionado de te ver, de coração, viu? Gláucia, eu vou pedir que você se apresente ao nosso público, por favor. Gente, boa noite. Eu sou a professora Gláucia, amiga de Boulos. Isso é o maior item do currículo. Sou educadora apaixonada desde os 17 anos de idade que eu estou na escola como professora, né? Porque desde os 7 eu estou na escola como aluna. E fui autodidata por muito tempo na minha história profissional. Depois eu fiz o curso de pedagogia, depois eu fiz o curso de história, depois eu fiz algumas especializações na área e depois eu fiz um mestrado em educação. E sou mãe, sou cozinheira, apaixonada pela cozinha. Sou produtora de conteúdos digitais, eu gosto de botar poesia nas redes sociais, eu gosto de botar crônicas nas redes sociais, eu gosto de promover o encantamento do cotidiano com a minha vida, com o meu exemplo, com a minha forma de ser. E atuo como professora ainda na área de humanas, hoje na rede pública do estado da Bahia e como coordenadora na rede privada, coordenadora de ensino médio na rede privada aqui também no estado da Bahia. E encantada com o mundo, encantada com a história, apaixonada pela palavra. Acho que a palavra é um feitiço que pode promover mudanças na vida da pessoa. E agora convidada do autor mais importante da história do livro do Brasil, que é Boulos, meu amigo que eu amo. Eu também estou emocionada, viu? Acho que é isso, amigo. Oh, que apresentação linda, querida, uma delícia. Gláucia, esse canal, ele tem muita ligação com as crianças, com os professores que cuidam, que encaminham, que cuidam da vida, que organizam a vida das crianças. Então, sempre que você puder, eu vou pedir para você abrir a palavra para essas pessoas, quer dizer, entende? Focar um pouco o seu discurso, né, para contribuir com a formação dessas pessoas que dedicam a sua vida e têm um olhar amoroso voltado à criança. A primeira pergunta é cultura escolar, cultura da escola e cotidiano escolar. Qual a diferença entre essas expressões? Quero começar dizendo para você, Boulos, que esse termo cultura escolar, ele não está sendo debatido dentro da escola. O que me convidou a pesquisar o termo foi a minha curiosidade de saber como é que dentro da escola nós, professores, construímos o conhecimento.
Como é que a gente se apropria dos saberes? Como é que a gente transforma, Boulos, uma coisa que a gente aprendeu em uma coisa que a gente pode ensinar? E aí eu fui buscar o conceito. E aí eu me peguei pensando que eu nunca ouvi nas salas dos professores, nas semanas pedagógicas, nos encontros de formação, professores, profissionais de educação, discutindo o termo. Então, acho importante chamar a atenção dos colegas que estão nos ouvindo aqui agora e que depois vão nos ouvir nessa live gravada, do quanto é importante para nós fazer pedagógico, nos apropriarmos dos conceitos que são a condição sine qua non do nosso trabalho. Não tem como a gente fazer um planejamento, Boulos, de uma aulinha que se quer, sem que a gente se detenha a esses conceitos para mim. Porque é o locus aonde o nosso trabalho vai acontecer. Então, eu quis sintetizar justamente pelo que você falou, né? São muitos os públicos que nos escutam. Então, que seja possível de ser entendido por todos. Os que estudam educação, os que também não estudam educação, mas estão fazendo educação todos os dias. Então, vamos entender que cultura escolar, numa primeira instância, é essa coisa viva, é esse organismo, é essa instituição que tem traços próprios. O termo cultura escolar vem de cultura empresarial. Então, na década de 70, se falou muito sobre cultura organizacional. E aí algumas pessoas resolveram se dedicar a entender como se organiza a escola. Então, cultura escolar, grosso modo, é a forma como a escola, de maneira macro, ela se organiza. Então, nós temos dentro aí desse conceito que o próprio Novoa, que é um cara que é referência nessa conceituação, né? Ele fala sobre territorialidade. Territorialidade seria o quê? Seria o espaço da escola, a forma como a escola é organizada, pátio, quadra, cantina, sala do professor, né? Seria essa territorialidade em termos de espaço. Você entra e reconhece que é uma escola. Mas é também uma territorialidade em termos de cultura. É o que me interessa. Aquilo que dá forma à escola. Aquilo que faz com que a gente fala, não, isso aqui é coisa de escola. Currículo, programa, leis, regras, metodologias. Você diz assim, olha, isso aqui é parte dessa forma como a escola se organiza. Então, isso seria a cultura escolar pensada de maneira macro. A escola como uma instituição que se presta a oferecer educação e formação. Aí eu vou partir para a cultura da escola. Assim, para ser muito sintética, é como a escola se apropria da cultura escolar. Então, eu estou na escola X, você está na escola Y. Como é que a escola X se apropria do currículo, se apropria da territorialidade, que é o espaço, se apropria da regra, se apropria da avaliação. Para a gente, grosso modo, dizer, Boulos, é como uma escola personaliza a cultura escolar. Então, a cultura da escola é como a escola que eu trabalho vai personalizar essa coisa macro, que é da instituição. Aí você que já trabalhou em várias escolas, eu que trabalho até hoje em escolas diferentes, você vê como é que uma escola pensa avaliação e como é que a outra pensa. Como é que uma escola pensa regra, como é que a outra pensa. Como é que uma escola pensa reunião didática de professores, enfim, projetos. Isso é a cultura da escola. É a escola tendo chance de mostrar que ela não é uma instituição morta, que ela é viva e que ela se apropria. Vamos pegar um exemplo assim, bem atual, BNCC. BNCC hoje é parte da cultura escolar. A cultura escolar hoje se debruça para entender como é que o currículo pode ser repaginado para essa nova geração, para as tecnologias, para as demandas que, por exemplo, o ensino médio trouxe, né? Para essa nosfera da educação, esses pensadores da educação. Agora, que a geração é essa que a gente está vendo. Beleza, joia. Mas como é que a escola Alfredo Boulos, que eu trabalho, olha, uma escola com seu nome ficaria linda, viu? Como é que a escola Alfredo Boulos está implementando a BNCC? Que escolha ela está fazendo? Que itinerário formativo ela pensa? Como é que ela entende a redução da carga horária de humanas? Ou não? Isso é cultura da escola. É como a escola pensa a nosfera e essa estrutura organizacional maior. E quando a gente fala de cotidiano da escola, eu botei aqui, Boulos, em minhas anotações para você rir. Você já sabe como são minhas artes. É a caixa preta do sistema. Boulos, cotidiano escolar é a caixa preta do sistema.
Aí eu peguei uma coisa que é muito de Foucault, da teoria de Foucault, né? Foucault fica aí a dica, não vai dar para a gente falar disso com profundidade, mas fica a dica para todo mundo pensar o acontecimento na teoria de Foucault. Ele tem um conceito para acontecimento que é muito interessante, porque ele vai dizer que acontecimento é decisão, batalha, relação de forças. Então, o que é o cotidiano? Olha que massa, né? Foucault vai dizer isso. O acontecimento é grande o trecho, mas eu fiz uma síntese. É a decisão, é a batalha, é a relação de forças. O cotidiano escolar é onde aprendemos, reproduzimos, criamos. É como nós, por exemplo, decidimos utilizar o tempo. Então, assim, o tempo. Olha que interessante, né? Como é que cada cotidiano utiliza o tempo? Como é que o professor é alocado ali dentro? Como é que os funcionários são distribuídos e pensados, né? Então, o cotidiano escolar é a caixa preta, onde a cultura escolar e a cultura da escola acontece. E aí pega fogo. Olha o fogo no parquinho. Porque aí nós temos uma ambivalência. Nós temos uma ambivalência. Eu dizia hoje a uma turma de ensino médio que, como coordenadora, eu preciso dar conta de uma disputa. Não é uma disputa eu versus bolos. Não é uma disputa eu versus a família. É uma disputa onde existem os interesses da escola, os interesses da família, os interesses dos professores, os interesses dos alunos. Não são interesses comuns, apesar do objetivo da escola ter como comum educar a juventude. Mas o que é que cada um desses papéis querem dentro dessa educação da juventude? Isso é o cotidiano escolar, é onde acontece. Nossa, que resposta muito Ficou bom, completa, amigo? muito... Ficou ótima, ficou Ai, cheia de sustância. Não sei, tão boa quanto essa resposta deve ser o seu acarajé. Eu suspeito. Ei, ou então um arrumadinho de feijão verde. É, um arrumadinho de feijão verde. Ah, meu Deus. Vamos Deu tomar água uma na boca providência. agora, viu? É. Que massa. Glaucia, qual a importância da cultura escolar para a aprendizagem? Né? Qual a Sim, importância da cultura escolar para a aprendizagem? assim, porque o que é que nós vamos considerar? Os tipos de aprendizagem, vamos dizer assim, né? Os tipos de aprendizagem que existem. Vamos pensar que podem existir aprendizagens técnicas, aprendizagens significativas, aprendizagens racionais, aprendizagens humanizadas e aprendizagem multidimensionais. Para responder isso, eu vou apelar aqui para a Vera Kandal, né, que é uma grande estudiosa de didática, é do tempo que eu fiz pedagogia. E a Kandal, ela diz que educação ela é institucional, mas ela é também cultural, sabe, Boulos? E aí eu vou colocar aqui, muito você me conhece, eu não vou nem pedir licença, para botar para fora a minha poesia do viver. Chega um determinado momento da sua vida, Boulos, você sabe disso, que você escuta tudo, mas só faz o que você acredita. Você concorda? Sim, sim, Você com escuta certeza. tudo, mas você só faz o que você quer e o que você Sim. acredita. E não há nisso, fazer o que eu quero e o que eu acredito, nenhuma irresponsabilidade. Não é fazer qualquer coisa, muito pelo contrário. Quando uma mulher da minha idade, completa recentemente 55 anos, 36 anos de docência, né? Diz assim, eu só faço o que eu quero e o que eu acredito. Você entende uma carga emocional aí, ó, desse tamanho. Você entende aí uma carga de experiência desse tamanho. Você entende aí já ter passado por diferentes universos da escola e ter visto muitos erros e acertos. E chegar num lugar e dizer o que eu quero agora é uma juventude que entenda a diversidade. Uma juventude que entenda a multiculturalidade. Uma juventude que entenda o exercício do respeito, sabe? Então você fala assim, Gal, qual a importância da cultura escolar para a aprendizagem? É o tipo de aprendizagem que a gente vai oferecer, que vai colocar a gente para se apropriar dessa cultura. Então eu tenho regras, eu tenho manual do aluno, eu tenho prova, eu tenho avaliação, eu tenho projeto, eu tenho teste, eu tenho reunião de pais. Olha que coisa interessante. Como é que eu vou personalizar isso? Que formato eu vou dar para isso? Eu posso fazer uma prova seca, com perguntas diretas, recortadas de um banco qualquer de questão. E posso botar na capa um texto.
de Érico Veríssimo, aonde ele diz assim: acenda as luzes em sinal de que você não desertou do seu posto. Então, quando você fala qual a importância da cultura escolar para a aprendizagem, é como eu penso a cultura escolar, como eu me aproprio dos elementos que essa instituição tem, para dizer todos os dias que ela não é um prédio morto, é um organismo vivo, que não muda essencialmente e de primeira a sociedade, mas altera os princípios de formação do sujeito, que alterado poderá mudar a sociedade. Como é que a cultura impacta na aprendizagem? A forma como eu me aproprio dela pode gerar uma aprendizagem significativa. É nisso que eu acredito. Ah, que lindo! É nisso que eu acredito. Glaucia, Há muitos anos eu essa... acredito e faço. Acredito e faço. A gente estuda teóricos da educação e sim, né, você citou o português, né, o Nova, você citou o Foucault, Nova, você citou o Foucault, que é um estudioso incrível, que tem uma penetração profunda, coisa do, né, do micropoder, etc. Agora, quando a gente tem compromisso com a educação, é isso que exala da sua fala. É um compromisso profundo com a educação. É uma crença que não se deixa abalar pelo tempo. Ao contrário, vejo fortalecida em você. Né? Quando você diz, escuto tudo, mas só faço aquilo em que acredito. Né? Então, isso é emocionante, sabe? Eu acho que é isso que faz com que o presente ganhe significado. E o que existe? O que existe é o presente, né? O passado incomodando, o futuro incomodando, mas o que existe é o presente. A Né? instância é onde eu faço o encontro desses É dois. onde eu faço. Exato, exatamente. Obrigado por dar materialidade às minhas palavras. É transgressor. O que eu falei aqui é uma transgressão, porque eu acho que educar exige transgressões. Eu acho que educar exige transgressões. Sim. Porque quem pensa nessa noosfera, né, que é o que seria essa noosfera? Essa inteligência fora de nós que organiza os sistemas. É aquela velha história dos teóricos que discutem educação, dos técnicos que fazem as estruturas legais e burocráticas da educação, e eu, na ponta da esteira, dentro da sala de aula, diante de 40 jovens que sonham, que não sonham, que amam, que não amam, com um texto na mão sobre identidade nacional. Olha que coisa incrível. Que abordagem eu escolho? Então, eu te coloquei aqui. É meio que produzir interação, gerar interesse para ter sentido. Então, às vezes eu preciso transgredir para isso acontecer, porque o currículo pelo currículo, a prova pela prova, a aula pela aula, ela pode não gerar isso. Mas se eu estiver disposta a alfinetar essa estrutura, em alguns momentos transgredir, porque meu objetivo é formar esse ser humano que respeita a diversidade, a multiculturalidade, o indivíduo humano que mora no outro, então, meu amigo, é isso que tem que estar na essência do meu fazer pedagógico. Eu penso assim. Fantástico. Eu compartilho com você desse pensamento. Porque, eu fiquei curioso com essa questão aqui. Existe a melhor pedagogia, Glaucia? Se existe a melhor pedagogia, tá. Para mim, a melhor pedagogia responde em uma frase. O tempo acabou, responde em uma frase. A melhor pedagogia é a que funciona. A melhor pedagogia, Boulos, é a que dá certo. Boulos, o que é dar certo e funcionar? É cumprir o propósito. É igual estética, Boulos. É igual estética. O que é estética? Estética é admirar o belo. Muito bem. E o que é belo? Belo é o que cumpre o propósito. Hora nenhuma, belo é um conjunto de coisas que eu resolvi classificar como. Olha como, pensando estética nessa perspectiva, o artista é generoso. Olha como o artista é generoso, né? Quer dizer, eu produzo um conceito de belo, eu pego a minha genialidade criativa para escrever, ou para desenhar, ou para esculpir, compõe uma obra e tenho a generosidade de apresentar a você, olha, Boulos, essa é a minha obra. E a partir disso você produz sentido. Independente dos sentidos que eu criei. Olha como isso é generoso, poxa. Então eu penso pedagogia parecido.
com o artista, que tem a generosidade de entregar a obra, o livro de bolos, o meu livro, a pintura, a peça teatral, a novela, né? Ele abre seu mundo e seu universo para que outro entre, interprete e produza sentido ali. Então, quando eu digo assim, olha que coisa profunda. Então, quando eu digo assim, é a que dá certo, é a que funciona, porque dá certo e funcionar, é cumprir o propósito. Perceba, perceba. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu falo isso para os meus professores. Uma aula não é uma coisa comum e simples. É um momento em que você vai ficar com a juventude diante dela, fazendo-a pensar sobre uma coisa. O que você quer que ela pense? Então, estabeleça um objetivo aí para isso. Entende? Estabeleça um objetivo para isso. Então, eu pego um assunto como Revolução Francesa, Boulos, Conjuração Baiana, que você sabe que eu amo, né? Aí eu pego um assunto como Revolução Francesa, como Conjuração Baiana. Agora, identidade nacional. O que é que eu posso? Eu posso passar por um conceito, eu posso fazer uma aula técnica e posso fazê-los pensar sobre a existência de um Brasil a partir de Ari Barroso, abra as cortinas do passado, tira a mãe preta do cerrado, né? Ponha o rei Congo no congado. Então, ele vai dizer isso numa música de brasilidade. E eu posso convidar meu aluno a abrir a cortina do passado e entender por que a mãe preta não saiu da senzala. Apesar da mãe preta ter alimentado os filhos da Casa Grande. Porque ela alimentava as crianças da Casa Grande e continuava na senzala. Eu posso levar o meu aluno a pensar isso se eu tiver como propósito que seja isso. Então, qual é a pedagogia que dá certo? É aquela que funciona. É aquela que gera a aprendizagem. É aquela que é eficiente, que cumpre o propósito. Professores queridos que me escutam agora, qual é o propósito da sua aula? Qual é o propósito da sua disciplina? Qual é o propósito do seu encontro com aqueles menininhos lá do 6º ano, do 5º ano? Qual o propósito quando você vai ensinar sobre qualquer coisa? O que é que você quer com isso? Faça um caminho para que isso dê certo. Essa é a melhor pedagogia, para mim. Olha, você falou em obra de arte e eu me lembro o seguinte, a importância do professor na nossa vida. Gláucia, eu sou um menino de família pobre. Minha mãe ficou viúva aos 28 anos com 10 filhos. E eu estudava, né, na rede pública. E um belo dia, no 6º ano, entrou um professor baixinho de bigode chamado Arthur e disse assim: vocês já foram ao museu? Museu? Eu desconheci o significado da palavra, né? Até os 11 anos não imaginava o que era um museu. Tinha ouvido falar do Museu do Ipiranga, provavelmente, mais que isso não. E ele nos levou ao museu. E durante o percurso eu me deparei com a obra, né, de Van Gogh, O Milharal. E aquilo me provocou profunda emoção, tão grande, que eu jamais imaginei que pudesse ocorrer comigo diante de um quadro, de uma pintura. Então, eu fico pensando sobre a dose de subjetividade que tem numa obra de arte, né? E o quanto ela pode impactar e mudar e transformar uma vida. Seja um quadro, uma pintura, uma escultura ou um livro, né? Só para, digamos assim, foi quando você falou, né, eu me emocionei demais. E eu tinha tenra idade, né? Me emocionei muito. Pense assim com a aula. Esse A aula professor é um conseguiu. lugar de propósito, Boulos. Esse professor conseguiu fazer, nos levando ao museu, fazendo uma aula ao vivo, ele conseguiu, né? Ele conseguiu o seu propósito. Ele emocionou, sensibilizou, abriu meus olhos para a arte, para a estética. E eu não tinha isso talvez nem intuitivamente, mas passei a ter, ainda que intuitivamente. Então, essa pedagogia ela funcionou, essa pedagogia ela deu deu certo. certo porque ela cumpriu o propósito. É muito importante a gente entender que educação não é lugar para aventureiro. É muito importante a gente entender que educação não é lugar para aventureiro.
É preciso ter propósito. É preciso compreender o uso do tempo na escola. É preciso entender o papel que a escola tem nesse universo gigantesco de formação do indivíduo. Mas que é um lugar importante para esse menino estar. E é uma instância onde a educação se dá de maneira formal. Não faça de qualquer jeito. Tenha começo, meio e fim. Não precisa você ficar buscando recursos mirabolantes, não. O propósito implica que, sentada com o piloto na mão diante de um quadro branco, eu vou fazê-lo pensar sobre as coisas que importam. Entende? Então, às vezes eu vejo muito, mas é porque é difícil, Gal, porque não tem recurso, porque não tem. A gente sabe que não tem, é histórico no Brasil, falta de investimento, a gente sabe disso. Mas assim, e é importante que tenha, e não há nisso, tem uma aceitação. Não, não precisa ter recurso. Não, eu quero que tenha. Eu quero mais é que a gente tenha investimento na nossa formação, nas escolas, sabe? Na qualidade da merenda. O professor precisa se sustentar para ter condição de pensar, pelo amor de Deus. Agora, é preciso ter propósito. É preciso saber o que se quer quando se faz aquela aula, tá? Gláucia, qual foi o impacto da pandemia? Você que é uma apaixonada, né, sobre esses conceitos e o impacto da pandemia também na sua vida como professora. Alarga um pouquinho isso, você que vive a educação, respira, transpira a educação. Assim, Boulos, a pandemia, na minha humilde análise, eu quero até muito ouvir a sua, né? Você sabe que eu sou sua fã, número zero. Eu só perco para a Sul. Eu só perco para a Sul. Só aceito na minha frente ela. No mais, eu sou número zero. Mas assim, Boulos, eu entendo que a pandemia, ela reconfigurou o próprio conceito de humano. Assim, no primeiro momento, eu entendo que a humanidade se colocou pensando sobre o que é a humanidade. Diante de pessoas que compravam o estoque de álcool para levar para casa. E diante da expectativa de que a gente ficaria melhor depois da pandemia. Como se um evento externo, ainda que nos impacte profundamente nossa cultura de vida, fosse alterar pessoas. E não aquilo que de fato eu acredito. Pessoas lidando com o fenômeno, pensando sobre ele, podem ser capazes de serem modificadas. Mas não que a pandemia chegou e mudou o homem como se fosse uma obra miraculosa, tá? Então, eu acho que primeiro isso, ela fez a gente pensar quem é essa humanidade, até que ponto essa humanidade é humana, você está me entendendo? Né? Humanidade enquanto um conceito, né, de organização social, e humana enquanto a compreensão do que eu sou capaz de reconhecer com empatia, com respeito, com amor no outro. Acho que a pandemia nos fez pensar sobre nossa finitude, quebrou um tabu de se falar sobre a morte. E eu acho isso interessante porque eu já fui barrada de fazer um projeto sobre a morte e lidar com a morte a partir da perspectiva grega, né, filosófica grega. E a escola não aceitou e as mães reclamaram porque é um tabu falar de morte numa sociedade que não quer nos envelhecer. Que a gente tem que ficar jovem, sabe? Olha a foto de Xuxa com 58 anos, olha como ela tá diferente. E eu fico pensando, era pra Xuxa com 58 anos tá igual quando tinha 20? É isso? Então, né? Olha que coisa. Então, acho que primeiro a pandemia fez isso. Depois ela muda nosso olhar para a cultura social que a gente vive. Nossa relação com o consumo, nossa relação com nossa casa, nossa relação com a nossa família, nossa relação com o trabalho. E aí, a caixa preta da escola se abriu, entrando na pergunta que você fez. Porque a escola sempre teve janelas muito escancaradas para que a sociedade entrasse para vê-la. Pais que são farmacêuticos querem dar opinião na minha prova, que sou pedagoga. Estudei para ser técnica em educação. Então, se eu faço uma prova, eu faço com base na pedagogia enquanto ciência educativa. Aí você faz farmácia, você fez direito, você quer opinar na minha prova, então a janela sempre esteve aberta. Mas quando a escola foi para dentro da casa, pelo mecanismo remoto, aí, meu amigo, a caixa preta se abriu. E a gente viu um nível de exposição altíssimo, para o qual não estávamos preparados. Aí é o próprio Novo, inclusive, eu gosto muito de Novo, na época ele fez uma palestra aqui para os professores da Bahia, acompanhei, fiquei encantada com a expressão dele, a gente estava muito nu, digamos assim, né, de teorias sobre a pandemia, e ele foi um dos primeiros teóricos a falar para a gente, ele trouxe uma coisa que eu achei incrível, Boulos. Ele falou das revoluções que a pandemia antecipou. E aí ele falou que antecipou uma revolução tecnológica, antecipou uma revolução ambiental, antecipou uma revolução social. Havia coisas que a gente estava sem querer falar, sem querer tratar, e que a pandemia disse, olha, abre e trata, porque agora não tem mais como fugir disso. E aí eu penso que a cultura escolar, que não estava sendo pensada enquanto uma cultura,
ela acabou tendo que ser considerada como tal. Por que foi difícil fazer uma escola remota? Porque nós não queríamos abrir mão de toda a estrutura da cultura que a gente tinha. Uma prova, com fiscal, vigiando, controlando o menino para que ele botasse para fora os saberes sem consultar nada. Quando a pandemia chegou, a gente teve que mandar a prova para casa. E aí, Boulos? Cadê os mecanismos de controle da escola? Então, ainda que não se tivesse escancaradamente dizendo estamos falando de cultura escolar, estamos falando de cultura escolar. Né? Aquele professor que o autor senta, todo mundo fica quieto, e agora as câmerazinhas todas fechadas e as letrinhas na tela. Será que eles estavam te ouvindo? Como é que você garante? Então, isso mexeu com o psicológico, isso mexeu com a estrutura, e isso revirou os conceitos de organização, de avaliação, de relação professor-aluno, relação família-escola. Então, a pandemia impactou profundamente a instituição escolar, quando ela aprofunda os hiatos que já existiam. Esses hiatos que eu estou falando aqui, Boulos, nós que somos das antigas da educação, existiram. A escola não está aí para quem não sabe, Boulos. A escola está aí para quem sabe. Quem é que está bem na escola, Boulos? Quem sabe. Ô, Boulos, e quem não sabe, ou tem dificuldade de saber, é excluído, é marginalizado, é mandado para o reforço, vai para a banca, vai para os números da reprovação, vai para os números da evasão. E a escola não pode perder tempo com essas pessoas. Você entende? Quer dizer, é como se a gente tivesse que estar para aquele que responde primeiro, que pega no ar, que consegue fazer um trabalho perfeito, precisa menos de mim. Esse é o que a escola valoriza, dá medalha, tira nota boa. E aqueles que precisam de mim, do meu olhar, estão escondidos no fundo, estão nas sombras da sala de aula, esses acabam sendo marginalizados. Entende? Então, a pandemia ampliou esse fosso e ampliou o olhar sobre esse fosso. É isso que eu vejo, tá? É assim que eu entendo que foi o impacto dela sobre nós. E ainda estamos pagando os custos disso. Eu estava lendo um texto essa semana, depois eu vou compartilhar contigo. Por que está sendo tão difícil ressocializar os meninos? Né? 2 anos depois está muito difícil em disciplina. Você está vendo? Hoje eu estava vendo uma matéria sobre uma menina. Eu comentei com uma assistente minha de coordenação, falei com ela, Rafinha, eu acabei de ler a matéria de que uma criança, uma menina de 11 anos, foi esfaqueada por um menino da mesma idade. Bom, eu estou falando de que uma criança de 11 esfaqueou outra de 11, aqui no Triângulo Mineiro. E esses episódios têm sido recorrentes. O Fantástico fez uma matéria sobre violência na escola, que é incrível a matéria. Então, assim, a gente está vendo a dificuldade de ressocialização, de sentar certo, sabe, de ter uma postura, de olhar, de pedir licença para sair, sabe? Falam palavrões. Então, assim, houve um retrocesso nesse sentido de convivência social saudável. E a gente percebe que por que isso acontece? A pandemia impactou a cultura escolar, a cultura voltou presencial, a cultura escolar voltou presencial, mas ela não parou para ressocializar. Ela esperou que o menino que estava lá em 2020 chegasse agora, 2 anos depois, igual, com tudo arrumadinho. Não tá arrumadinho. Nem na cabeça deles e nem na nossa. Então... E no tocante à aprendizagem, professora Gláucia? E no tocante à aprendizagem? Houve também um retrocesso? Assim, eu sou dessas que acha que a coisa é ambivalente, eu sou da dialética, tá? Tenho tentado, não é fácil, Boulos, ser dialético em estruturas tão polarizadas como vivemos hoje em dia, vocês sabem tudo se falando. Mas eu digo que teve avanços e retrocessos. Avanços em que sentido? Eu tenho hoje um jovem buscando ser mais autônomo. Eu tenho autonomia juvenil, um protagonismo, sendo buscado, sabe? Aquele menino que correu atrás, fez fichamentos, procurou caminhos próprios de estudo, sabe? Se encontrou com alguma língua. Eu tenho uma aluna de escola pública que ela falou, eu aprendi, deixa eu lembrar, um idioma desse que ela aprendeu, não sei se foi alemão, porque ficou em casa, pandemia, tal, e resolveu se dedicar a um curso de língua. Então, eu tenho esse menino buscando e entendendo que ele pode fazer um esquema, que ele pode fazer uma rotina, sabe? Que tem muita coisa que ele esperava que eu dissesse como professora e que ele pode buscar. Então, eu acho que isso é um avanço. Mas eu tenho aí também, dentro dessa própria cultura escolar clássica, que tem um currículo clássico, tem que começar com Egito e terminar com Segunda Guerra, né? Um campo de história, por exemplo. Eu tenho aí lacunas. Então, a flexibilização do currículo é um outro caminho. Você começou a ver que tem coisa que você precisa dar, falar muito com profundidade, e tem coisa que você pode pedir para pesquisar, para procurar. Então, eu vejo que a flexibilização em termos de aprendizagem
Foi uma coisa interessante também. E veja a própria forma, que eu acho que é um dos últimos tópicos, talvez a gente vá tocar, que é a autoria do professor, que é a reconstrução dos saberes na escola. Então, a pandemia impacta a forma como essa reconstrução é feita. Porque o professor se viu diante dessa escolha, dessa flexibilização. Ele não podia mais dar tudo, ele teve que escolher o que dá. E quando ele volta da pandemia, ele olha para o currículo e acha o currículo inchado. Tem coisa demais, entende? Então, ele começa a negociar com esse currículo e perceber que há coisas, tipo assim, eu falo como minha experiência, há coisas boas, que sou eu que vou interpretar para meu aluno. É um conceito, sabe? De identidade, por exemplo, que exige a intermediação de uma estudiosa de cultura. Agora, tem coisas boas que o meu aluno vai sem mim. Por exemplo, passa uma linha de tempo do Brasil Colônia, não precisa de mim. Ele faz uma linha de tempo. Agora, ele não pode se perder nisso. Semana que vem ele traz a linha de tempo. E eu ajudo a entender. Então, eu acho que a pandemia trouxe claro isso pra gente. O que é que eu tenho que estar e que preciso fazer, e o que é que você, com sua autonomia e seu protagonismo, pode buscar. Acho que isso foi um ganho aí pra gente. Olha que legal, eu gostei porque você coloca um ponto de vista divergente. Você coloca, porque eu tenho ouvido quase que em uníssono que a pandemia significou um grande retrocesso, uma grande perda, e talvez tenham razão também as pessoas que observam sob esse ângulo, né? Por exemplo, no tocante ao processo de aprendizagem, do processo de alfabetização, letramento, multiletramento, os professores de primeiro ao quinto têm sentido isso, né? Agora, esses pontos que você iluminou são muito pertinentes, são fantásticos, no sentido da autonomia, da conquista, né? Do aluno pesquisar, né? E também do professor se ver diante da necessidade de produzir uma aula para o ensino remoto, que é uma outra aula, né? Outra cultura, outra lógica, por isso que o conceito outra é importante, cultura. Boulos. Uma cultura escolar na rede não é uma cultura escolar no território, chão, parede da escola. O encontro, Isso, eu e você sentados numa mesa conversando, isso, para tratarmos sobre aquilo que a gente adora falar, conjuração baiana, não é a mesma coisa da gente intermediado por uma tela. E aí tem uma coisa que eu acho importante a gente acrescentar aqui, duas coisas. Um professor que fez uma pergunta aí, Boulos, aí assim, o ensino híbrido é o caminho para a flexibilização? Na hora que eu olhei aqui nos comentários, eu vi eu quero falar um pouquinho sobre isso a esse professor, se o híbrido é o caminho para a flexibilização. Mas antes eu queria te falar sobre essa questão do caramujo, o complexo de caramujo, a casinha que eu carrego comigo. Eu tenho tentado me desprender desses tijolos. Eu tenho tentado me libertar um pouco dessa casinha, porque essa casinha tem muito daquilo que eu acho que eu não posso deixar de ter e de ser, que eu não posso abrir mão. E o que a gente está vivendo hoje, é preciso que a gente tenha cuidado, carinho, trate com muito afeto a nossa experiência, a nossa história, aquilo que a gente fez até aqui. Guardar nossos cadernos de planejamento para lembrar o que fizemos. É processual isso, mas comprar cadernos novos é importante também para abrir janelas e arestas e outras coisas que essas gerações agora pedem da gente. Então, eu acho que flexibilizar é entender isso, que eu não vou abrir mão da minha história. Daquela aula que eu fazia desenhos de mapa no quadro, meus mapas são terríveis, mas eles entendiam. Quando eu botava ali Europa, África, América, e dizia, olha as grandes navegações, por que não é Mediterrâneo? E eles ficavam encantados, faziam meus barquinhos, meus bonequinhos de palito, e eles amavam. Boulos, eu vou levar isso comigo para sempre. Agora, Boulos, eu estou levando o meme para a sala de aula. Então, eu tô com a casinha, ela tá aqui, mas ela não pesa, a ponto de eu não poder tirá-la de vez em quando para colocar novas casinhas. Então, eu acho que muito também aconteceu porque o professor, que é esse que é sempre batido, que é esse que nasceu como escravo nos mercados gregos, que é esse que não tem o reconhecimento do seu valor, da sua importância para a sociedade, que precisa ouvir todos os dias, sim, que ele é a profissão mais importante, porque ele abre caminho para o conhecimento, para o aprendizado, para a formação do humano. Esse professor tomou um susto. Ele foi surpreendido em sua formação incompleta, na urgência que a sociedade teve dele dar respostas. Em uma sociedade que até a pandemia dizia, educação está sendo doutrinária. Com a pandemia,
começou a dizer, poxa, o professor é importante. Ele realmente é importante. Então, nesse jogo de coisas que é a vida, que é essa congruência, que é essa coisa complexa, difícil, né? A vida é difícil. Quem disse que era fácil nos enganou. O professor olhou e falou, meu Deus, e as coisas que eu estou acostumada, aquela velha história, minha cartilha atrás da porta, o que é que eu vou fazer? Então, ele entendeu, por esse aspecto, que o novo ensino não estava dando conta. Não estava dando conta da cultura escolar antes da pandemia. Ele precisava entender que agora é uma outra cultura escolar e que nessa outra cultura escolar nós fizemos milagres. Nós fizemos milagres falando para meninos, sem nem olhar nos olhos dele. Como é que tem um ato educativo sem o ato de olhar? E ainda assim nós fizemos. E tem estudantes que pós-pandemia conseguiram avançar, conseguiram mudar o pensamento. Então a gente foi incrível. Eu tenho um texto que ele foi publicado na revista, depois eu mando para você, valorizando esse professor que teve coragem de errar e chegou lá e fez, entende? E a segunda coisa que eu queria falar é sobre isso que o professor perguntou. Quando ele diz assim, ó, híbrido é o caminho para a flexibilização, eu acho que a flexibilização é um dado. Por causa do inchamento do currículo, o novo ensino médio que disse que ia diminuir as matérias, aumentou. Aumentou a matéria, diminuiu o tempo de aula. História tem 1 hora. E pode ser flexibilizada. A escola pode dar história só no primeiro ano. Não precisa mais dar no primeiro, no segundo e no terceiro. Geografia do mesmo jeito. Então, isso já é um convite à flexibilização, ok? Entender que é outro tempo, que é outra realidade, que eu preciso dar sentido a essa aula, que esse menino está lá sentado com a internet na mão, não tem mais como tirar, são 2 anos aprendendo com o celular. E agora eu digo, guarda o celular, não pode mais, proíbo de usar. Que corte é esse? Entende? Esse mundo que está ressignificando os saberes, que os saberes se encontram em tudo quanto é lugar. Qual é meu papel? Uma professora me perguntou. A profissão de professor vai se extinguir, Gal? Eu falei, não, enquanto o mundo precisar de interpretação. Nós existiremos enquanto o mundo precisar de interpretação. Então, qual é o meu papel? Né? Encha de sentido sua profissão. É isso que eu acho. Então, flexibilizar é um fato de atualização profissional. Mas o ensino híbrido, que não foi aplicado ainda, na maioria das escolas, né? Houve um Frankenstein, eu apelidei assim, o ensino Frankenstein, que é essa coisa recortada, um pouco presencial, um pouco, né? E a gente chamou de híbrido, mas se a gente for estudar o híbrido, propriamente não houve, porque a gente tem apego a essa casinha, então não houve. Mas eu acho que o ensino remoto, o ensino híbrido, aspas, como foi aplicado, nos forçou a entender sobre flexibilização. Sim, eu não sei bem se é um caminho, mas foi um lugar onde a gente pôde experienciar a necessária flexibilização. Respondendo aí ao professor, não sei se ele ficou claro, se ele... Enfim. Teve professores aqui concordando com você também. Sim. Teve um aluno, que foi um aluno seu, que disse que foi a melhor professora do mundo que ele teve. Olha que coisa gostosa. Coisa linda, né? Ô, Gláucia, eu já tive o privilégio de ler crônicas suas. Sim. Você não tem o trechinho de uma crônica, por favor? Porque você é uma cronista que marcou, viu? E marca. Por favor. Poxa! Ó, Boulos, eu vou ler um trechinho aqui de uma, tá bom? Queridos professores que me escutam, com 6 anos de idade, o meu pai me ensinou a declamar poesias. E a gente... Vou me emocionar, tá? Pode? E a gente ia declamar poesia para as visitas. Então, desde os 6 anos eu falo em público, entendendo que a palavra é cheia de sentidos e pode comunicar o que eu quiser. Então, quando eu vi, eu estava escrevendo crônicas, né? Não foi um propósito, vou escrever crônica a partir de hoje, não. Eu sou uma apaixonada pelo cotidiano, eu sou uma apaixonada pelo Michel de Certeau, né? Boulos conhece demais, eu falo dele muito. E a teoria dele impactou minha vida quando ele me fez entender que o cotidiano é construído por mim, poxa. Eu personalizo a vida a partir do como eu entendo o cotidiano. E aí eu comecei a achar que o cotidiano pode ser encantador. E o encanto pode estar numa caixa de e-mail cheia, numa gaveta que eu esvazio, numa chaleira quente, sobre um coador, gerando aquele café, um pão que incha no forno, um amigo que manda uma mensagem. Essas coisas todas, elas podem ser encantadoras. E podem ser ilhas para onde eu vou, quando é insuportável a realidade. E é por isso que a minha obra se chama Crônicas para Encantar o Cotidiano. Pode fazer propaganda, Boulos? Deve ir, por favor, um trechinho, por favor. Agora, ó.
Vou ler Olha, a orelha desse, tá bom? tá bom, por favor. Comecei a registrar as minhas ideias em qualquer lugar onde elas chegavam. Folhas soltas, tablet, no meio de um livro, no fundo de um caderno. Mensagens para mim mesma no e-mail e no celular. Até na porta da geladeira, eu já escrevi sobre um pensamento. Mesmo soltos, aparentemente sem sentido, eles são o tema preferido. A angústia de uma vida, um segredo, um incômodo, a voz indisciplinada, aflita, que apressada dita assim, sem nem perguntar se eu posso escrever naquele momento. E eu, que não sou obediente, obedeço, pois tenho medo de que elas voem quando eu mais precisar. Se eu pudesse, esses pensamentos não morreriam, mesmo diante das possíveis mortes aos quais eu, involuntariamente, os submeterei. Por isso escrevo, canto, conto, que é para eles pegarem em algum lugar. E assim, de canto em canto, de gente em gente, seguirem realizando a sua vocação de dizer. Oh, parabéns, que bonito. Como é o nome desse livro? Por favor, você mostrou dois. Palavra de papel, Crônicas Palavra para de Encantar o papel. Cotidiano. Esse já foi lançado, tem muitos volumes vendidos, esgotou a primeira edição. Agora, esse Que não gostoso. pude lançar ainda por causa da pandemia, e eu vou até mandar um para você, porque você já tem o primeiro, precisa ter o segundo agora, tá? Que é o Sim, sim. Crônicas para Encantar o Cotidiano, volume 2. Esse está um pouquinho mais Sim. apimentado, eu achei. Gláucia, o que é importante, hoje a gente tocou em alguns temas sensíveis e que são objeto de estudo e debate. E as pessoas realmente se dividem e opinam e fazem as mais diferentes considerações. E conforme a gente desloca a nossa câmera, a gente vê sob um ângulo, não é verdade? Por exemplo, para pôr um pouquinho de pimenta na conversa, do ponto de vista. As pessoas que não. Eu assisti uma realidade assim, e a minha filha me falou: olha o que está acontecendo, meu pai. 7h30, meu filho se põe em frente ao computador e acessa imediatamente e começam as aulas durante a pandemia. E ele tem todas as aulas, 5 aulas, 6 aulas. Né? Mas meus alunos, ela é diretora de escola, né? Meus alunos, eu não consigo que tenham mais de 2, 3 aulas. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que apenas 30% dos meus alunos têm acesso, né, a um computador com internet. E, com isso, acesso, não é, às aulas preparadas pelos professores. Aí ela começou a fazer uma campanha de entregar aos pais, em papel, aulas, conteúdos, pedir para os pais buscarem livros, levarem, trazerem tarefas preparadas pelos professores. Então, as realidades, esse país tão desigual que a gente vive, né, faz com que também alguns professores vejam sob esse ângulo, né, o ângulo da desigualdade, do acesso a um computador com Wi-Fi, né, com rede, com internet, que ele possa acessar. Então, tem esses ângulos, e aí o debate esquenta, né? Mas hoje você mostrou para a gente um ângulo diferente e fantástico, que é de como a pandemia também provocou e como as pessoas reagiram, como alunos reagiram a ela, passando a pesquisar, a conquistar mais autonomia, que é um dos sonhos do nosso, né? Que é que o aluno conquiste a autonomia, consiga, né, estudar por conta própria, aprenda a pesquisar em sites confiáveis, fontes confiáveis, né, que não abre, digamos ali, né, e dá um Google e o que tiver escrito lá é lei, né?
que ele saiba fazer o crivo das fontes. Então, é bem interessante também o seu ponto de vista, e eu acho que vai deixar muita gente que a ouviu pensando, né? Eu mesmo vou pensar um pouco sobre esse ponto de vista seu, fazer esse deslocamento e me colocar no seu lugar. Querida Gláucia, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Então é inevitável. Então eu vou deixar para que você finalize, deixe uma mensagem para os nossos professores e nosso público do História com Bolinhos, que é um canal voltado às crianças, e temos feito vídeos pensando no primeiro ano, e vamos fazer segundo, terceiro, e vamos em frente, buscando, através desses novos recursos e de uma linguagem também mais lúdica, chegar aos pequenos. Então, gostaria que você deixasse a sua mensagem. Tenha certeza que você deixou esperança. Seus olhos brilharam muitas vezes e você transmitiu, assim, você transmitiu ser uma pessoa que conhece seu ofício, abraça seu ofício e se responsabiliza, né, por ser professor, professora, e sabe como usar o tempo, enfim. Muito obrigado. Ó, tem gente dizendo, muito boa a conversa. Então, deixo com você agora para você passar uma mensagem para a gente, por favor. Boulos, primeiro eu quero agradecer a você pela confiança dessa conversa. Você conhece o Brasil inteiro. E se dentro do Brasil que você conhece, você me convidou para falar com você sobre esse assunto, isso para mim é de uma gratidão profunda. Você pode acreditar e eu levo a sério isso, você sabe. Eu costumo dizer às pessoas que você não é o autor de história, você é meu amigo pessoal. Então eu acho que isso é um item no currículo da minha vida. É importante que todos que nos escutam agora saibam o valor que você tem na minha existência como pessoa e como professora. Depois eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram nos ouvir, nos acompanharam, mandaram recadinhos, beijos, elogiaram. Gente, obrigada mesmo. Eu valorizo cada palavra dessa. Isso enche a minha vida de sentido, de esperança e de vontade de continuar fazendo o trabalho como eu faço. A todos os professores e professoras que me escutam, 2 perguntas que eu desejaria que vocês anotassem e se fizessem de vez em quando. Primeiro, onde reside sua autoridade? Segundo, qual é o seu DNA de professor? Porque o tempo inteiro eu me lembro de como eu me fiz professora. Não queria e acabei virando professora numa realidade muito dura socialmente falando. Mas foi naquele universo de dureza social, de doenças sociais graves acontecendo ali na minha frente, que eu decidi que eu não queria ser, mas que a partir daquele dia eu seria a melhor professora possível na minha vida. Porque eu vi que eu não apagava as dores de uma sociedade doente e desigual. Mas a minha palavra e a forma como eu lido com o conhecimento impactaria aquelas vidas. E um dia eles poderiam também impactar. Então isso é verdade em minha vida. Não foi na teoria universitária que eu aprendi isso. Foi no chão de uma escola pública feita de madeira no distrito onde eu nasci e minha família mora até hoje. Então, e até hoje eu me emociono de lembrar a cena, né? E quando eu falo sobre, então, DNA, procure lembrar quem é você como professor, o que te fez professor e por que você continua professor. Acho que isso te ajuda a criar uma barreira de proteção contra os inúmeros ataques que a gente sofre. É aquela velha história, você dá bom dia a uma pessoa não responde. Aí você diz, a partir de hoje eu não vou dar mais bom dia, você ficou igual a ela. Quem é você? Então, você pode não responder meu bom dia. Não responder é seu, dar bom dia é meu. Então, eu faço tudo para ser a melhor professora possível, ainda que a sociedade demore de reconhecer. Eu reconheço no final do dia que fiz um bom trabalho. Então, a nossa autoridade, meus queridos colegas, reside no conhecimento que a gente tem do que a gente faz, no entendimento da importância que a gente dá ao que a gente faz e na construção de um propósito para aquilo que a gente faz. Eu acho que se a gente vai assim desse jeito, a gente consegue viver melhor numa vida que é complexa, que é contraditória, que é ambivalente, que é ambígua, não é? Mas que a gente precisa se posicionar. Porque Boulos falou de desigualdade. Eu fiquei lembrando do meu aluno que comia goiabinhas verdes, que ele trazia do meio estado. E um dia eu dei um pão a ele, Boulos, ele engulhou. Boulos, uma pessoa que enguia diante da comida, a fome é crônica. É crônica, ponto. Da comida provoca enjoo. E aí, o que é que eu vou fazer?
Eu não vou desistir, eu vou queimar a escola, eu vou... O que é que eu vou fazer? Eu vou compreender que naquele universo a palavra precisa fazer sentido. Entende? Eu não posso desistir. Eu acho isso. Eu vivo isso todos os dias. Então, obrigada, gente. Estou aqui à disposição. Tá aí meu Instagram, Glaucia Portela, né? Tem o meu Instagram de textos, Afeto e Sabor. Tem o meu Instagram de comidinhas, Comidinhas da Gal. E tô aqui porque vocês precisarem. Vamos prolongar essa conversa. Bolos, o dia que vem a Bahia, vai almoçar na minha casa com o Sul. Já foram oficialmente convidados. Um beijo, Deus abençoe a todos e todas. Muito obrigado, Glaucia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Você é uma luz das nossas vidas, viu? Muito obrigado. Maravilhoso o seu trabalho, suas palavras. Obrigada. Vamos ler muito suas crônicas ainda, tenho certeza disso. Vou mandar o livro 2 para você. Olha! Porque sua opinião é muito importante. Para mim é um prazer enorme. E vou ler com muito prazer. Fiquem sempre com a gente. História com Bolinhos volta na semana que vem. Muito obrigado, Glaucia. Abraço. Um beijo. Deus abençoe a todos e todas e você, meu lindo. Saúde para você, tá bom, meu amor? Nós. Obrigado, querida. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado a todos, de coração.